O Renato fala hoje sobre a importância de dados confiáveis para a realização de políticas públicas. A gente fala de censo aqui, tem muita gente que escreve, mas pra quê? Como se fosse uma curiosidade, né? Quantos brasileiros será que Cara, existem? é fundamental. Não é uma coisa para satisfazer a nossa curiosidade. Não. O censo existe exatamente para o estabelecimento de políticas públicas eficientes, né, Renato? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carlinha, bom dia aos ouvintes da Band News. Bom, vamos lá. Primeiro, uma importância básica que os dados têm no dia a dia. Ontem nós acompanhamos aí o ministro Wellington Dias, responsável aí por fazer o Bolsa Família chegar na mão e no bolso de quem mais precisa, falando que o cadastro único tinha sido desmontado e que tinham provavelmente mais de 2 milhões de fraudes ocorridas no cadastro, ou seja, era gente que não precisa receber o Bolsa Família recebendo e pessoas que deveriam receber na fila do Cade Único. Se a gente lembrar, mesmo aqui durante a coluna, durante a pandemia, nós vimos que o auxílio emergencial também sofreu com as fraudes que se deram por um verdadeiro apagão de dados que existiu aí nos últimos 4 anos. Portanto, isso não é algo que acontece agora, é algo que já se mostrava em outros momentos da sociedade brasileira. É meio como uma política de governo para que a versão passasse a valer como fato. E o censo não tem sido muito diferente, Megali. Bom, e aí a gente chega ao Bolsa Família, bom, aí já mudou de nome oficialmente? Já, né? Bolsa Família, o antigo Auxílio Brasil, que por si só era o antigo Bolsa Família. Aliás, é a cara, né, dos políticos brasileiros. Você muda um programa de nome para colocar o seu selinho ali, não o do governo anterior, enfim. Mas, cara, tudo, né? A gente tá falando do Bolsa Família, seja lá qual for o nome, mas assim, pro SUS, pro atendimento do SUS, para revisão de orçamento também é fundamental. E está atrasado ainda o censo, deve sair, o novo prazo agora é em abril, né? Ô Sheila, eu tava pensando aqui como trazer isso de uma forma mais direta para a população brasileira entender, para ficar de uma forma ainda mais claro para o ouvinte da Band News. Vamos supor o seguinte, você infelizmente sofreu um acidente. E você chegou no hospital e na hora de fazer uma cirurgia não fizeram o seu exame de sangue para saber o seu tipo sanguíneo. E você teria que entrar numa mesa de cirurgia sem saber se o sangue que você receberia na transfusão é o do seu tipo sanguíneo adequado. Ou seja, a chance de dar ruim é muito grande. Ou se você vai, por acaso, fazer um tratamento de saúde e não consegue fazer aqueles exames preliminares para saber, por exemplo, se você tem um colesterol elevado ou não, se você tem excesso ou falta de vitaminas. É muito difícil fazer um diagnóstico de saúde sem fazer esses exames preliminares. O censo serve para isso. Na prática, a gente acabou de ver uma série de fraudes aí utilizados, mandando próteses de operações aí feitas para cidades onde tinha mais prótese do que pernas para ser operadas, ou mais dentaduras do que dentes. Isso acontece quando nós não temos dados confiáveis, por exemplo, sobre o tamanho da população brasileira. Da mesma forma, um chefe de família, uma chefe de família, na hora de fazer o seu orçamento doméstico, não precisa saber o quanto que vai gastar de saúde, quantas bocas tem para alimentar na hora de fazer a compra do supermercado, aquela grana que vai sobrar para comprar roupas, por exemplo. Se você não souber o número de pessoas que você tem na sua casa, quais são
as áreas mais deficitárias, qual é o filho que precisa mais de um determinado produto do que o outro filho, você não consegue administrar o seu orçamento doméstico. O censo serve para isso também. Quando você vai olhar um instrumento que chama o Fundo de Participação dos Municípios, que é uma grana que o governo federal distribui para cada município, para cada cidade, saber o número exato de habitantes é fundamental para que esse dinheiro seja distribuído de forma justa, de forma igualitária. Uhum. Esses são apenas alguns exemplos aí que mostram a importância que o censo tem para evitar o desperdício, mas também para evitar a corrupção. Respondam ao censo. E tratem Isso. com carinho, não façam que nem os vizinhos da Sheila que deixaram o cara plantado do lado de fora, respondendo pelo microfone. Microfone não, pelo interfone. Não, Interfone. esses foram os meus. Ah, foram os seus? Exato. Não façam como os vizinhos da Carla. Aí eu abri, acolhi, dei um abraço. Servir um cafezinho desses. Cobertorzinho.